Bom dia, meu Brasil querido. Hoje começamos o programa número 5 de O Amor Supernatural de Deus. Hoje Deus moveu meu espírito em um tema que não estava programado. E o tema é: muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Nós hemos estabelecido, por a obra do Espírito Santo, um tipo de mensagem diferente. Diferente porque é uma mensagem direta de Deus. É tratar a essência do que é Deus e do que Deus fez por você e por mim, e do que Deus quer de nós, para estabelecer uma relação de acordo ao seu propósito. E devemos partir, como hemos estado falando durante todos estes dias, do chamado. O que significa você haver sido chamado, vamos a pôr, você haver sido chamado para você ser escolhido. São duas coisas muito diferentes. O chamado é quando você recebe a invitação de Deus personalmente através do Espírito Santo. Você é invitado a participar finalmente do reino de Deus no céu, nos céus. E ser escolhido é chegar à preparação que Deus quer fazer com vocês. E vamos ver aqui citas bíblicas. Ok? Eu quero que vocês escrevam. Mateus 28, 19. Donde establece claramente, e vamos a buscar aqui, ok, na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus falada, ok, através das Escrituras, ok. Aqui em Mateus 28, 19, diz claramente: mas fazer discípulos a todas as nações, bautizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os é mandado. E aqui eu estou com vocês
hasta o fim do mundo. Quando Deus estabelece em Mateus 28, 19, diz claramente que os que aceitem a invitação, o chamado, serão escolhidos. E que aceitar a invitação e o chamado? Todos os dias hemos visto e recebido a realidade do que é Deus. Primeiro, em essa realidade Deus mostra-nos seu amor por nós, onde Ele nos estabelece a bendição da salvação, que é um privilégio, não é um direito. E agora você entende que não é um direito, é um privilégio. E lembram-se que nós falamos das cartas de conduzir. Lembra-se que nós estabelecemos que era um privilégio, que não era um direito, que o sistema, o governo, deixa-nos manejar, enquanto nós cumpramos as regras de jogo para manejar entre as carreteiras. Quando nós não cumprimos essas regras, desses privilégios, nossa carta de conduzir é retirada imediatamente. E você perde o privilégio de poder transportar-se livremente. Quando Deus, por graça, faz um chamado, ok? É porque já Deus tinha predestinado que você fosse usado para a sua obra. E sua obra é clara. Diz ver muito claro qual é a obra. Qual é a obra? Qual foi a razão de que Deus se desprendesse de seu único filho por sua criação pecadora? A salvação. Porque Deus não quer que nenhum se perca. Ele quer que a humanidade se salve, porque é sua criação. Mas há novas regras preestabelecidas depois da morte de filhos de Deus. É um novo pacto. É um pacto que foi selado com a sangue de Cristo, com a vida de Cristo. E aqui, Deus, em estas escrituras, ok? Diz-nos claro como nós devemos manter esse privilégio. E temos que partir claramente da realidade. Você tem que fazer-se esta pergunta honestamente. Quando você morra, quando já não está aqui, onde você quer estar? É simples. Tem dois lugares. O céu com Deus e o inferno com o diabo,
com Satanás? É a única pergunta que você tem que fazer-se realidade em realidade. Ser chamado não é ser escolhido. E vamos ver por quê. E entramos então na santidade de Deus. Porque quando nós somos chamados e nós somos tocados por Espírito Santo, nós somos impactados. Verdadeiramente somos impactados. Se você, como eu disse ontem, recebeu de coração, o Espírito Santo em seu coração, você vai receber cambios. Já não é a mesma vida, já não é o mesmo sentimento. Já só você tem que rendir-se verdadeiramente a Deus e deixar que Deus estabeleça essa comunhão com você. Porque ontem falávamos que Deus põe-lhe o querer e o fazer. Duas coisas muito importantes. Porque devemos entender que nós na carne não fazemos o bom. Ponto. Porque há um pecado original em nós. E que somente a verdadeira relação com Deus tira-nos de nós todo esse pecado e prepara-nos para a bendição de servir a outros. E que é servir a outros? Servir a outros é que você dê frutos com o Espírito Santo. Em muitas áreas. Servir a outros não é solamente dar o que o outro necessita, em termos de materiais. Não. Você sirva a outro com uma sonrisa. Você sirva a outro com uma palavra de calma. Você sirve a outro dando testemunho do que Deus fez em você. E quando nós vemos detalhadamente, que eu invito a que vocês leiam Mateus 22. Aqui em Mateus 22, Deus dá uma parábola muito, muito importante. Que é a invitação que Ele faz e o rechaço de muitos que foram às suas quehaceres, às coisas do mundo, e rechaçaram a invitação de Deus para essas vidas. Pero a parte mais importante, onde eu enfatizo o mensagem real, é o final da parábola. Quando o rei, que Deus, encontra esta pessoa que não tem roupas, não tem a vestimenta de acordo à invitação, de acordo ao lugar onde ele estava. O que quer dizer isto? Quem põe-lhe a você as roupas dentro de um mundo falido, caído no pecado? É Deus. Mas o que você tem que fazer para que Deus vista você? Para a entrada final no reino de Deus. Falamos ontem de obediência. Lembram-se que falamos de obediência.
E quando Deus estabelece a obediência como um fato, que é o partir do que Deus revela a você. Quando Deus abre-se através do Espírito Santo, não estamos falando de qualquer coisa. Quando você tem verdadeiramente o Espírito Santo, você vê e Deus prepara seu coração para os câmbios. Eu dou testemunho disso. O primeiro que fez Deus verdadeiramente foi cambiar meu coração, preparar meu coração e quitar aquele coração do homem anterior e pôr-me um coração preparado para o propósito dele. Eu não tenho dúvida, irmãos, que você, ao receber um chamado, Deus vai revelar-lhe verdadeiramente qual é sua parte. E você está na terra. Você tem que lutar por sua salvação. Uma das coisas que Deus estabelece em Lucas, que é negarmos a nós mesmos. Negar a essência do que somos no pecado. É aí que nos negamos a nós mesmos. Poner a Deus sobre todas as coisas. E podemos estar claros quando nós lemos em Mateus 28. Ok? Estou buscando aqui. Desculpem. E diz claro que o primeiro que nós temos que fazer, e essa riqueza da leitura, essa parte da leitura que Deus estabelece em nós, muito claro. O que primeiro, em obediência, temos que fazer é dar-lhe a prioridade a Deus. Deus amado de corpo, alma, espírito e coração. Isso implica tudo. Quando você põe a Deus de coração, quando você recebe o chamado, recebe a invitação do Espírito Santo, você atua. E uma das coisas que eu dou testemunho, que eu dizia que tinha Cristo, que eu vivia uma vida de puro espetáculo cristão evangelístico, porque isso é que traz as religiões. Quando você ata-se ao que é religião e você não se enfoca verdadeiramente
en la verdadera religión, que es Deus, Jesus, Espírito Santo, a Trinidade. Eu digo-lhe por mim, esse é meu testemunho. Eu dizia que tinha Deus de boca, mas meus fatos e meu coração, Deus não estava como prioridade. Eu não tinha Deus como prioridade. A prioridade para mim era o que eu queria do mundo. Eram as mentiras do mundo. E por a graça de Deus, esse dia, quando Deus me perguntou personalmente, ¿queres cambiar? ¿Queres verdadeiramente seguir-me? E Deus te hace de novo hoje essa invitação. ¿Queres verdadeiramente seguir-me? É seguir-me fora do que já tu aprendiste, que te ensinou o mundo, não te lo ensinei eu. Porque as religiões não estão por cima do que eu sou. As doutrinas e as dogmas não estão por cima do que eu sou. Irmãos, quando você tem este chamado, recebe este chamado do Espírito Santo, você automaticamente, por a graça de Deus, você recebe o cambio. Agora entende por que vão ser muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque a única maneira de você ser escolhido para receber o galardão, o prêmio, a bendição eterna, é haver conhecido a Deus aqui no mundo. E a Deus não se conhece de boca. Deus não atua quando você invoca o nome de Deus, mas quer levar uma vida tornada ao mundo. Não trabalha dessa maneira. Por lo que falamos ontem, por lo que Deus mostra-lhe verdadeiramente quando você recebe o Espírito Santo. E você recebe o Espírito Santo porque é a invitação que Deus dá. E a obediência começa a pôr desde esse dia em seu coração a Deus como sua prioridade, por cima de sua esposa, por cima de seus filhos, por cima de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, por cima de tudo, por cima de você mesmo. Por quê? Porque Deus vai levar-lhe o que havíamos falado em outros programas. Havíamos falado. Deus vai levar a você num processo de sacá-lo da carne, do pecado. Você, como ser humano, não pode sair do pecado. Ponto. Não pode. Você engana-se. Não engana Deus, se engana você. Porque o primeiro passo do Espírito Santo é ensinar-lhe a você quem é Deus, que é Deus. E em esse primeiro passo, Deus mostra-se a você como o que Ele é, santo, puro, majestuoso,
merecedor de toda honra e de toda glória. Quando você entende a deidade de Deus, desde a perspectiva espiritual, não carnal, espiritual, então você rinde-se. E como você se rinde? Em obediência. Aí começa o processo aqui na terra de você pôr a Deus por em cima de tudo. É muito fácil enganar-se na carne. Eu dizia-me, não, eu me hice uma análise de consciência, dizia eu para mim. E eu creio que estou bem. Primeiro, você não é quem para fazer-se uma análise de consciência. Porque o pecador não pode ser juiz e parte. Não trabalha assim. Você vai deixar as cabras tomar conta das lechugas? Não. Vai comer tudo. Então, quem é que Deus põe? Se põe Ele como justo juiz em nossas vidas. Para quê? Para que o Espírito Santo verdadeiramente revele a nós o pecado. E quando o Espírito Santo revela e nos confronta com o pecado, nós rendimos-nos, nós arrepentimos-nos. Porque o que eu vivi quando eu dizia que tinha Deus de boca, mas fazia em repetição tras repetição, cometendo os mesmos tipos de pecado, era simplesmente blasfemar de Deus, era insultar a Deus, era dizer-lhe ao mundo que Deus não era real. Agora vocês entendem por que a gente, os inconversos, os impíos, os que não conhecem a Deus, señalam que não, eu não vou crer em teu Deus porque os cristãos, os católicos, fizeram isto, fizeram aquilo. Bom, porque Deus não é carne. Deus não é Deus dos mortos. Deus é Deus dos vivos. E quais são os que estão vivos? Os que vivem uma vida pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Se acorda quando Deus dizia aquele rico, que Deus dizia, deixa tudo e vem a mim. Não, tenho que ir primeiro a enterrar uma parentela. E que disse Deus? Deus falou do morto? Não. Deixa que os mortos enterrem aos mortos. Porque se você vive nesta vida, atada a esta vida, sem ter a Deus em seu coração, você está morto em vida. Porque passou-me a mim durante 30 anos. Eu sou o primeiro testemunho. Quando nós entendemos, por a revelação do Espírito Santo, o que é Deus, o que implica Deus, nós entendemos que toda barreira que a mesma humanidade impôs
imposto por a mentira do inimigo, que se ha infiltrado para desviar verdadeiramente a essência de Deus. Porque o diabo solamente quer roubar sua alma. O diabo não vai querer outra coisa. E somente você pode descobrir se tem o Espírito Santo, se lo recebe de coração por a graça de Deus. E se começa uma vida em obediência. Você não pode levar duas vidas. Você não pode ter uma casa com sua esposa e seus filhos e ter outra casa com uma querida onde leva a doble vida. Porque finalmente a conta se paga. Nós não vamos a deixar este mundo como restaurantes sem pagar a conta. A conta vai pagar-se aqui, com a diferença que você não retorna à sua casa. Você vai ao inferno. Porque não é verdade que você vai ver a Deus se você ha levado uma doble vida. Mentira. Isso não é verdade. Solamente aqueles que não têm o Espírito Santo em seu coração creem-lo. Por quê? Porque creem mais em religiões, em dogmas, em doutrinas, que na essência de Deus. Porque quando não há cambio em sua vida, você não tem a Deus. Ponto. É o Espírito Santo que está a falar. Nós temos que ser confrontados com a verdade. E a verdade nos hará livres. É Cristo. É o Espírito Santo. É mesmo Deus que abre-te a cortinha entre o pecado, a carne e a vida eterna e a salvação através do Espírito. Deus é santo, por ende, se em você há inveja, se há arrogância, se há orgulho, você não tem a Deus. Porque Deus não está em corações onde persistam no pecado. Quando Deus faz o chamado, Deus mesmo visita-lhe em seu coração. E Deus o único que requer de você é obediência. Porque Deus mesmo vai lhe levar de a mão, passo a passo, a seu propósito. Qual é o propósito de Deus? O crescimento espiritual, a preparação sua para chegar ao final, a construir um novo homem em você, uma nova mulher. A prepará-lo para quando você seja chamado ao céu, esteja preparado. O que mais me impactou a mim quando Deus, depois de 30 anos de religioso, de ver tudo o que você possa imaginar, foi confrontar-me com a verdade de Deus, com o que é Deus, com sua majestade, com sua beleza, com sua pureza. Com sua rectitude. Mas, sobretudo, com sua misericórdia. Deus levou-me da mão, está a levar-me da mão no processo, porque o processo termina quando nós morremos.
mas em esse processo, Deus cumpre as promessas. A primeira promessa é a invitação através da salvação. A segunda promessa é que Ele não vai deixar você sozinho. E a terceira promessa é que você vai caminhar para o bem, porque Deus quer o bem. E que é o bem de Deus? Cumprir seus anelos na carne? Não, para nada. Ontem falamos que Deus nos disse: busca o reino de Deus e sua justiça. Ok? E o demais será añadido. Quando tu em teu coração, Deus é a prioridade, verdadeiramente, não é de boca. De boca, Satanás nombra-lo 1000 vezes. E sigue sendo o diabo. Quando você nombra a Deus, quando você tem a Deus de coração, você desprende-se das mentiras do mundo, do que o mundo quer oferecer. Você vive neste mundo. Deus vai fazer que você desfrute das maravilhas que Deus preparou neste mundo. Mas não o que o mundo dá. É muito diferente viver neste mundo tendo a claridade e a certeza de que você está protegido por Deus, está guiado por Deus, e que é Deus que está a controlar cada passo de sua vida. Antes, quando eu estava equivocado, eu pedia-lhe algo a Deus, e quando Deus não me dava isso, eu entristecia-me, porque havia perdido aquilo. Hoje não. Quando Deus não me deixa que algo suceda, é porque está dando-me um livramento. Um livramento. Isso é ter uma visão completamente diferente do que é viver na carne e viver no espírito. São duas coisas muito diferentes. Quando você vive a vida sem importar-lhe o que pensem os outros de você e centrar-se em lo que Deus sabe de você, você começa a obedecer a Deus. Você começa a arrodilhar-se, a pôr-se de joelhos. Porque esse querer e fazer é posto por Espírito Santo. Nós, em nossa carne, não temos nada bom. Todo o perfeito bom vem de Deus, não é da carne. E isso é uma verdade. E eu não estou aqui para que você goste ou não goste da palavra. Isso é entre você e Deus. Porque uma da equação, da beleza da equação, é que a salvação é individual, não é grupal. Você pode salvar-se agora e ter sua mãe, ou seu pai, ou seu irmão que não se vai salvar. Porque a salvação é individual. Mas a responsabilidade de falar o que é Deus é um propósito de Deus. Agora entendemos por que o rei, nessa parábola de Mateus, que para mim é o mais importante da parábola. Quando Deus disse, o rei,
que você faz aqui? Você não tem as vestiduras próprias para estar aqui. Sáquenlo e levem-lo ao lugar de choro e cruir de dentes. Esse lugar é o inferno. E quais são as roupas que Deus quer de você e de mim? Amor, benignidade, misericórdia, domínio próprio, verdade. Não ter inveja, não mentir, todo o oposto, em oposição do que é a carne. Isso que é vestir-nos da roupa de Deus. Ter a Deus por encima de tudo. Quando o Espírito Santo revela isso, então começas a dar-te conta da verdade, do mistério salvífico de Deus, que não parou na cruz. Porque quando você recebe de coração esta invitação que dá Deus para finalmente ser escolhidos, porque de novo, muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso, porque você não pode levar uma dobre vida com Deus, porque Deus é Deus. Você pode enganar-se o que você queira, mas vai chegar o julgamento de Deus. E o julgamento de Deus vem primeiro por sua casa. Primeiro vem por sua casa. Por aqueles que foram chamados e não atenderam o chamado a Deus. Por aí vem o primeiro julgamento. Porque Deus não vai a julgar aos inconversos, sem primeiro haver julgados aqueles que diziam crer a Deus e levavam uma vida da cor do mundo. E eu estou a falar, o Espírito Santo está a me dizer agora que está impactando aqueles verdadeiramente o Espírito Santo quer impactar. Entendem agora por que você não tem que preocupar-se de nada, porque é o Espírito Santo que leva aonde tem que ir por sua graça, por sua potestade, por sua verdade. Irmãos, solo tem que ver o mundo como está. Eu vou finalizar com aquele rico de Lázaro, que nunca teve uma ação de amor, de compreensão, de compartição, porque era um egoísta, era um mentiroso, era um orgulhoso, porque entendia que tinha poder. E esse rico tinha outros irmãos. E chegou o dia onde esse rico foi confrontado com suas mentiras, com o que ele pensava do que era Deus, mas foi confrontado e foi para o inferno.
E ele pedia-lhe a Deus: molha-me com uma gota de água, porque estou no pior lugar. Dile a mis irmãos a verdade. E Deus disse-lhe: tus irmãos han tenido e têm o mesmo mostra e exemplo de Deus. Se eles não querem seguir, a Bíblia, que é a palavra escrita de Deus, está tudo aí. Em Provérbios, diz que início, o começo da sabedoria é no temor a Deus. E ter temor a Deus não é ter medo de Deus. É ter respeito de Deus. É entender a deidade de Deus. É entender que com Deus não se pode jogar. Eu quero finalizar de novo com a parte das vestiduras. Você quer vestir-se verdadeiramente e deixar que Deus pessoalmente vista-lo das bendições que Ele tem demonstradas na salvação? Rinda-se a Ele de verdade. Deixe de verdade que o Espírito Santo receba-lo. Se não o tem, pídalo. Toca e se abrirá. Chama e se te ouvirá. Pide e se te dirá, se te dará. Deus está claro em lo que Ele é para nós. Meus irmãos, a salvação não é de boca. A salvação é de fatos. E você que tem que deixar que Deus ponha os fatos em você. Se você quer receber verdadeiramente a glória de Deus. Deus te abençoe, irmãos. Bom dia.